Assim, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né, para participar desse fórum bilíngue. Sim, foi um trabalho que me foi convidado para fazer essa palestra de hoje. Bem, eu fiquei pensando na importância dessa apresentação, de como seria que eu iria falar, né? Porque eu sou professor de Libras dentro de uma universidade, dentro da Rural. Não sei se vocês conhecem, a UFRJ, a Rural, assim, já tem muitos anos ela lá. Ela também já tem uma disciplina de Libras já há bastante tempo, onde muitos alunos ouvintes já fizeram, como professores de matemática, nos cursos de História, de Educação Física, vários cursos têm esse ensino de Libras, né? A gente tem que aplicar a disciplina de Libras, e a gente foi vendo com o tempo, participando disso e vendo essa troca com esses alunos. Então, com o passar do tempo, né, eu fui estudar meu mestrado lá na UFES, aí vim e eu fui fazendo essa trajetória, né, de vendo como é que seria essa experiência. Assim, o tema abordado vai ser, né, vão ser 3 profissionais: o professor, o papel do professor, o papel do tutor e também o papel do aluno, né, vocês, né, os alunos de forma geral. Eu vou dar um resumo sobre esses três papéis, né, de cada um. É um EAD, um ensino à distância. Eu entrei, comecei a dar aula. Antigamente, assim, a gente não tinha, a gente usava mais o quadro, a gente interagia muito mais, a didática era mais presencial, você ia lá, trocava com o seu aluno, a relação era outra, né? Era o ensino presencial. Com o passar do tempo, né, a gente começou a trabalhar com o ensino à distância, por causa dos usos da informática. Isso aconteceu da mesma forma com vocês, mas são estratégias diferentes. A matéria é a mesma, só com estratégias diferentes. O ensino é à distância, é tudo feito por videoaulas. Então, você vem que o trabalho é outro. Assim, como vai orientar, como você vai falar com aquele aluno, como é que você vai avaliar ele. Aí tem esse papel do professor. O professor, né, ele vai criar suas próprias estratégias, o seu conteúdo, ele vai adaptar, fazer suas estratégias para ele ensinar diversas formas e diversas ideias e o conteúdo da disciplina de Libras com o intérprete ou não tendo um intérprete, né? Dependendo do curso, se for um curso de matemática ou um curso de história, o conteúdo vai estar lá dentro para ser trabalhado também, né? E a gente pensa algumas estratégias para mediar isso, porque é uma responsabilidade muito, muito grande. O professor também tem que começar a avaliar e perceber cada aluno. E sempre mudando as suas estratégias, né? Porque isso é um trabalho do professor, né? Isso cabe a ele consertar, avaliar algumas coisas e criar de uma forma clara a primeira aula, a aula 2, a aula 3, e você vai fazendo algumas teorias também, embasando com teorias, aí às vezes você trabalha com vídeos também. Isso é a estratégia que cada um vai preparar, né, na sua área de ensino. Eu estou falando da questão dos surdos. E para ouvinte é um outro momento. É mais textos, o ensino à distância é trabalhado por mais texto, tem um professor lá falando o tempo todo, com a legenda, ou ele vai passar um texto ou alguma coisa para ele ler. Para o surdo, é tudo em língua de sinais. O conteúdo da cultura surda é tudo passado através da língua de sinais, com imagens, um tanto quanto mais visual. São 2 formas de ensino diferentes, são estratégias diferentes. O sinal do professor seria o conteúdo. O conteudista, ele teria que colocar também, né? Ele também é o autor, ele é o autor disso. E o tutor, gente, qual seria o papel do tutor? Ele está junto com o professor prepara, e o tutor, ele auxilia a conduzir aquela prática. Onde está aquela atividade, onde é que vai ser feito aquele trabalho, o tutor serve para auxiliar. Olha, você vai fazer essa atividade nesse momento,
O tutor serve como um orientador, ele vai lá, ele vai mediando essa relação. Olha, nesse dia você tem essa prova, essa avaliação. E esse é o trabalho mais de mediação, né, do tutor. Ele trabalha diretamente ligado com o professor, mas o tutor tem algum tema que ele vai pegando e colocando em destaques, e ele mesmo pode filmar aquela aula. Assim, eu já trabalhei como tutor também. Alguns fazem alguns sinais errados, e na hora de gravar, a gente auxilia o vídeo, né, bota o tripé lá em frente ao computador, porque é um ensino à distância, né? Às vezes fica muito ruim a imagem, né? Aí, na hora de você passar, o sinal você não vê direito, você vê os sinais de forma esquisita, aí você começa a orientar. Não funcionou assim. Vamos fazer essa configuração direito. Aí a gente termina percebendo que a gente tem que aconselhar, mas o português não consegue dar conta disso. Por isso que eu tive o auxílio de colocar a câmera com o tripé. Não, esse sinal não está certo, o sinal é assim. Eu começo a mostrar para ele como é que é, porque é uma questão visual. Você vai ter a imagem do vídeo, vai ter lá uma imagem do vídeo e a sua imagem sinalizando. E a gente consegue conversar diretamente. A gente sai daquele quadrinho, entendeu? A gente fica num quadro maior. E o auxílio da câmera é muito importante. Não tem como você tirar isso. Porque se eu tiro isso, como eu iria conseguir orientar de forma clara? Como é que eu iria esclarecer isso para o aluno? Assim, é um trabalho extremamente ligado. É como se ele estivesse colado comigo, o tripé fosse parte de mim. Anteriormente eu falei também, né? Pode voltar? A questão de você estar orientando, né, no curso de pedagogia. A gente tem que estimular muito isso. Essa parte motivacional mesmo. A questão tecnológica, o vídeo, vai estar tudo colocado lá. E o papel do aluno? Qual é a responsabilidade dele? O compromisso dele? Vocês têm que estar assíduo àquela aula, vocês têm que participar lá do conteúdo, quando é presencial, você vai lá de segunda a sexta, vocês vão lá, vocês acordam, se for de manhã, vocês se apressam para chegar na faculdade, vocês assistem àquela aula, você tem essa responsabilidade de ir até a faculdade. Vocês correm, fazem as atividades, isso é uma responsabilidade sua, do aluno. O professor, na distância, tem um horário marcado também. Então, esse ensino à distância também tem a sua importância. Você marcou aquela atividade, você tem essa responsabilidade de fazer esse trabalho, de gravar também e assistir aquela hora e encaminhar para o professor. Ah, o professor me pediu um trabalho em grupo. Eu vou ver, vou gravar e vou mandar também tudo em língua de sinais. Vai ser tudo através. A instrução vai ser toda feita em Libras. Não vai ser menor ou maior. Porque assim, a gente passa muitos textos e textos e textos, a gente começa a ler, fica tudo muito confuso, fica muito ruim para se entender. Então, a gente começa a colocar o conteúdo todo em língua de sinais. A gente consegue trocar muito mais rápido. Isso é bem importante, que o aluno entenda também o trabalho dele, o papel dele no ensino à distância. Tudo bem? Eu vou fazer um breve resumo, uma coisa bem básica aqui para explicar para vocês como funciona o ensino à distância, o EAD. O ensino à distância, assim, tem várias formas no Brasil, né? Mundialmente já é usado também, é possível você jogar isso para qualquer canto. Você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Tem várias possibilidades. Eu vou estar explicando um pouco quais são as diferentes tipos de plataformas. Temos duas plataformas que usamos. A LMS e a AVA. São duas plataformas diferentes que eu vou estar falando para vocês. Sim, é uma palavra em inglês, como está escrito ali. Learning Management System. A tradução está embaixo ali, está logo embaixo ali, né? Sistema de gerenciamento de ensino. O sinal é esse. Mas como seria esse sistema de gerenciamento de ensino? Nós usamos o Signa, né? O foco principal é em língua de sinais, a gente só vai usar para a língua de sinais para estar em diversas disciplinas, como matemática, na parte de edição também, na parte com o uso do português é maravilhoso, uma ferramenta de ensino, maravilhoso para o português.
para o ensino à distância. O sistema que ele usa é o de LMS. Ele vai usar esse sistema para passar por Sigma. E o outro sinal é essa plataforma, o Moodle. Esse é o sinal. Foi a primeira plataforma criada, né, para o ensino de letras libras, né, em 2006. Foi essa plataforma, Moodle, ela foi criada, até hoje é usada ainda. O sinal é esse. Eu também já tive uma experiência com ela durante anos, mas eu nunca usei o LMS, eu uso mais o Moodle, entendeu? Aí eu consigo usar mais esse. O Moodle assim, foi um sistema novo. Não, ele realmente não foi novo, ele já é um sistema bem antigo, né? Que as pessoas usavam em outros ensino à distância, em outros EAD, entendeu? Era mais envio, porque antigamente era tudo por cartas, era muito mais difícil você fazer esse sistema. Eles mandavam o vídeo via correio, né, através de uma fita, cassete, aí mandava isso via correio, aí você assistia às aulas, o conteúdo, era tudo através de vídeos filmados por fita, aí você mandava tudo por correio. Isso era um sistema de ensino à distância também. O LMS e o Moodle, assim, os dois trabalham com a mesma atividade, com o Moodle. Assim, os dois trabalham com a mesma atividade, né? O Moodle, eu foco mais com o Moodle. Eu vou dar uma explicadinha agora. Um breve resumo histórico, né, de como ele foi criado, o Moodle, né? O criador foi Martins. Na Austrália, ele é um australiano, né? Ele é um australiano. Ele criou o Moodle. Foi no começo do ano 2002, mas o sistema foi se atualizando, né, que a resolução não era muito boa, e o sistema foi se atualizando, foi criando ferramentas para facilitar o acesso, porque era muito escuro, o vídeo ficava muito escuro. Atualmente, estamos na versão 3.3, porque quando foi criado Letras Libras foi em 2006, né? Então, a gente tinha a versão 1.5. Aí depois, atualmente, está 3.0.3. Então, assim, eu vou fazer um breve resumo também. Assim, a questão do ensino à distância assim, é muito importante, mas eu sinto assim, muito seguro de falar isso. Assim, porque antigamente não existia nada de ensino à distância, né? A gente ficava em cima de uma ponte sem saber como fazer. Em cima do muro, vou para lá, vou para cá, como é que eu vou registrar isso, né? Como é que eu vou ter um registro desse material? Porque é importante isso. Porque se você não tem nada lá no ensino à distância, gravei, gravei, abri o meu laptop, fiz a gravação, eu vou só deixando guardado lá no HD do laptop, vou deixando lá, vai ficar acumulado. Aí, quando você for procurando nas suas pastas, vai estar, ou no histórico, lá você tem que buscar tudo aquilo, é muito mais trabalhoso. Se você bota isso numa nuvem, ele vai estar lá, você consegue ver toda a linha histórica disso também, os alunos, avaliações, as atividades, você consegue, todo o texto vai estar lá naquela plataforma, isso anualmente, e é muito mais fácil de você encontrar. Por isso que eu sou a favor do ensino digital, eu sou super a favor do ensino à distância. Em 2017, acho que já está na hora de terminar. Não, você tem mais um tempinho, não tem problema não. Desculpa ter me alongado, mas eu vou tentar resumir o máximo. Em 2017, lá na Rural, eu estava criando algumas estratégias para colocar alguns conteúdos e com os alunos. Foram muito bons as avaliações.
A minha aula em si tinha o quadro, eu preenchia, escrevia algumas coisas no quadro, ou usava uma projeção também, e ia falando com os alunos, tudo presencial, mas são só 6 meses, né? São só um período, 6 meses, e acabou. Aí depois muda de turma, acabou. A cada 6 meses vai trocando de turma e as pessoas, o conteúdo não continua. E isso me deixava um tanto quanto incomodado, assim, porque todo ano era o mesmo conteúdo que eu aplicava, o mesmo conteúdo, só para pessoas diferentes, né? As experiências eram a mesma. Mas são só 6 meses da disciplina de Libras, e aí ela se perdia. Os alunos passavam por aquele caminho, mas se perdiam. Assim, eu queria uma estratégia que seria ótima para eles, mas a gente fazia alguma coisa, mas eles perdiam tudo porque acabou. Então, a gente queria criar uma estratégia que fosse 100% aproveitada mesmo. Então, assim, eu guardava assim, todos os documentos, as pastas ficavam lá guardadas, mas depois eu transpunha para a nuvem e deixava lá. Por quê? Futuramente eu poderia usar isso como material de pesquisa, alguma coisa histórica que eu poderia recortar lá e pegar e colocar nas minhas pesquisas. Porque assim, tudo em língua de sinais é gravado, né? Mas e a aula? E antigamente, assim, eu não usava o vídeo, a gente usou, começou a usar, projetava, mas os ouvintes até achavam estranho. Uma câmera? Toda aula eu falava, botava a câmera aqui e começava a gravar. E depois, no segundo momento, pegava o que era colocado, ia colocando e guardando e salvando aquele material. Ah, essa aula foi boa, lembra? Eu apliquei isso. Ah, futuramente eu posso até criar um artigo sobre isso. Assim, é um material que você consegue fomentar para pesquisa depois. Isso foi uma experiência muito boa. Sim, eu me alonguei mesmo. E quando foi criado o Libras Digital, através do Gustavo, né? O Libras Digital foi uma parceria também da questão do ensino à distância, né? Foi em âmbito nacional, foi no Rio o seu pontapé inicial, mas a gente se percebeu que tinha algumas limitações. Então, o Gustavo teve a ideia de criar isso como Libras Digital. Sim, eu participei também no projeto, na elaboração de alguns programas, de algumas grades. Pode passar. Assim, quando você entrava na FENES, no site da FENES, o portal assim, era muito vazio, ele não tinha nada, aquele portal, não tinha conteúdo nenhum. Assim, espera um momento só. O site está ali, né? Atualmente ele permanece ativo, né? Ele continua lá. Antes tinha muitas barreiras que não tinha uma quem era o servidor, qual o servidor, né? Qual era o servidor que ficava ali responsável por aquele site? A questão digital, né? Assim, tem onde botar aquele material didático também. O sistema, você tinha um servidor próprio, tinha que ter um servidor seguro ali para assegurar todo aquele material. Então, com o Libras Digital, eu fiquei pensando assim que futuramente, tomara que seja foi um pontapé para abrir as portas para começar isso. E você vai ter vários cursos que a gente pode estar colocando ali e você também pode aprender. E os ouvintes também precisam aprender língua de sinais. E são várias formas de você conseguir ensinar. Isso foi um pontapé inicial, junto com algumas universidades, como a UFRJ, outras universidades participam também disso. E a gente estava conversando, né, com a FENES, queria criar algumas parcerias para ensino à distância. Aí a gente viu que existia a possibilidade de criar alguns cursos, né? Os instrutores, né? A gente tirou essa palavra de instrutor e colocou a palavra de educador. Entendeu? Esse é o sinal é esse. Ele seria o ensino de L2, né, um curso de L2, L1 e L2 para ouvintes. Foi ótimo essa experiência do ensino à distância também. Não, volta um pouquinho. Só clica, dá um clique aí, por favor. Não, num círculo aí, nessa parte branca aí. Não, peraí.
rapidinho, só para vocês assistirem a questão de como funciona o conteúdo e as aulas, como elas são aplicadas, né? Só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Você vê assim que você tem todo um desafio. Aí você começa assim com os vídeos, vai colocando as imagens. A aula é uma questão de ensino à distância, né? O Gustavo que preparou isso. A internet é muito lenta, né? E também fica muito escura, a imagem está muito escura aqui. Assim, da minha disciplina, né? Eu comecei com a disciplina de Libras. Pode parar, pode parar. Com o auxílio da câmera, assim, eu amo a câmera, assim, são algo que eu nunca vou me separar, é um casamento para a vida. É um casamento que realmente vai ser eterno. Assim, porque é uma parceria de vida mesmo. Eu vou estar sempre usando isso para dar minhas aulas, eu vou estar gravando, eu vou estar projetando. Sim, isso agiliza muito o trabalho e é uma forma de eu também conseguir salvar tudo que foi falado e guardar isso no YouTube, também disponibilizar no YouTube, ou colocar numa nuvem para futuramente estar trabalhando no ensino à distância, ou ver, um aluno não veio, faltou, ou essa aula foi maravilhosa, eu esqueci dessa aula, eu consigo rever e aprender novamente o que eu falei, né? Assim, tomara assim, que os professores, realmente tomem para si a câmera, né? E fiquem como parte de vocês. Eu fiquei pensando, né, nessa trajetória, né, do que eu aprendi como aluno, como tutor, como professor, entendeu? Eu tomara que vocês consigam, né, também. Porque, assim, porque a língua de sinais é uma língua visual mesmo, né? A gente tem que passar o conteúdo dessa forma também. Na Rural a gente está esperando para dar um start também com isso. Temos algumas propostas já encaminhadas lá na Rural. Só para vocês darem uma olhada aí. Você tem todas essas duas linhas, né? O conteúdo e você vai estar adaptando isso. Então eu quero agradecer, né? Muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter me alongado. Muito obrigado. Eu que agradeço também. Meus parabéns. Pode se sentar. E depois a gente vai estar entregando um certificado de participação de trabalho.